boa tarde. Nós vamos falar hoje, no nosso quinto encontro, sobre o tema floresta plantada, que faz referência ao ato de cultivar espécies de árvores, principalmente para fins comerciais, correto? Então a gente está falando de espécies tanto exóticas quanto nativas, sendo que é mais comum a gente tratar de exóticas, que seriam o eucalipto, o mogno, o cedro, e eventualmente, claro, também nativas. Por exemplo, o angelim. O Beto tinha um projeto de angelim que foi cancelado. Então esse assunto interessa a quem já cultiva essas espécies ou tem interesse em cultivar. Então a floresta plantada, ela tem uma portaria que regulamenta a atividade, a portaria 28/2020. Ela fala que o plantio é livre, independe de autorização, assim como é livre o corte. O que não é livre? O transporte e a comercialização. Então, se você vai usar na sua propriedade, ok, não precisa fazer nada. Mas, nada assim, não precisa fazer comunicação de colheita. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Mas, se você for vender, for transportar, for levar da sua propriedade, aí você já precisa fazer um procedimento, né? E aí o procedimento vai variar com o produto dessa madeira, né? Se vai ser lenha, se vai ser carvão, vai depender disso para saber qual que é o procedimento. E em ambos os casos existe um procedimento que é o cadastro de plantio. Então, plantios a partir de 1 hectare, primeiramente eles têm que ser cadastrados. Esse cadastro, para quem está plantando agora, ele é a partir da implantação e ali no prazo máximo de 1 ano. Então, vocês todos aí que a gente plantou, que recentemente na propriedade, todos vocês já estão aptos a fazer o cadastro de plantio. E no caso, por exemplo, o Roberto, da Gisele, que ele já tem eucalipto na propriedade, antes de 2020. Então, antes dele colher esse eucalipto, ele precisa fazer o cadastro de plantio no IEF. É assim que funciona. Então, o primeiro passo, em qualquer que seja o produto, subproduto dessa exploração, vai ser fazer o cadastro de plantio. Onde que a gente faz o cadastro de plantio? A gente faz o cadastro de plantio no portal Ecossistemas. Na próxima slide eu tenho uma foto, mas então você se lembre, no portal Ecossistema é que faz o cadastro de plantio. Então, vocês vão reparar, se for lenha ou carvão, é a mesma coisa, que faz o primeiro passo, cadastro de plantio. Mas se for lenha, o procedimento, se você for cortar aquele eucalipto para fazer lenha, morão, torete, madeira serrada, qualquer coisa desse tipo, aí você vai fazer um procedimento que chama comunicação de colheita. Esse procedimento de comunicação de colheita vai estar onde? No portal Ecossistema. Diferente disso, quando você plantar espécies nativas para fins comerciais, ou quando você for fazer carvão, o procedimento chama-se declaração de colheita florestal. E esse procedimento de declaração de colheita florestal, ele é feito no SEI, Sistema Eletrônico de Informações. E como eu disse, tanto a comunicação de colheita quanto a declaração de colheita florestal são precedidos pelo cadastro de plantio. Quando que não faz o cadastro de plantio? Quando o plantio é menor que 1 hectare, quando as árvores são... Por exemplo, você plantou alguns eucaliptos, alguns pinos ali como se fosse um paisagismo, uma coisa ornamental, você tem lá aquela carreira de eucalipto lá na sua propriedade, que não chega a ser um plantio, não tem 1 hectare, é só uma linha, né? Aí esse caso aí não precisa nem fazer o cadastro de plantio, mas tem que fazer a comunicação de colheita, que é onde você vai aferir o volume e você vai pagar uma taxa referente àquele volume, se você for vender esse material. Vou dar exemplo, a Salete. A Salete, chegando na propriedade dela, para quem conhece, tem uma carreira de eucalipto lá, enormes. E se um dia eles não abrangem uma área, eles são plantados ali em alinhados, você vê que é uma coisa paisagística mesmo. Se um dia ela resolver cortar aquilo, ela não precisa fazer o cadastro de plantio, mas ela tem que fazer a comunicação de colheita. Então ela vai ter que estimar, alguém vai ter que estimar para ela qual o volume daquele material,
sei lá, 200 metros de lenha. Então ela vai fazer uma comunicação de colheita sem fazer cadastro de plantio e vai pagar uma taxa ali referente aos 200 metros cúbicos de lenha que ela eventualmente for produzir. Então é assim que funciona esses casos. Esse aqui é um print, né, do portal Ecossistema. No portal Ecossistema, como eu disse anteriormente, você faz dois procedimentos. Você faz tanto o cadastro de plantio quanto a comunicação de colheita. Lembrando que a DCF, Declaração de Colheita Florestal, ela é feita no SEI. E eu falei que paga uma taxa, né? A taxa é referente ao volume do material que você está explorando, né? E aí todo ano muda esse valor, é em UFENG hoje, então esse valor para lenha, por exemplo, é R$ 1,34 por metro cúbico. Então se você explorar 100 metros de lenha, você vai pagar R$ 134 para isso. No caso do carvão, o carvão é o mais caro, você vai pagar ainda no procedimento, existe uma taxa de expediente, no valor de R$ 591,52. E ainda tem o registro. E como que funciona o registro? Eu vou falar sobre o registro na frente, mas uma coisa você tem que saber. Qualquer quantidade de carvão que você for produzir, 100 metros, 200, 1.000, 10.000, você precisa fazer o registro. E lenha, madeira, lenha, por exemplo, é a partir de 300 metros. Então, se você for produzir 200 metros, você não faz registro. Mas acima de 300 você já tem que fazer, ok? Então, o que é o cadastro e registro? Cadastro e registro são atos obrigatórios aqui em Minas Gerais se você consome, comercializa ou industrializa produto ou subproduto da flora, ou se você utiliza motosserra e trator. Então, você faz, existem várias categorias, por exemplo, produtor de produto e subproduto da flora, carvão vegetal. Então, existe essa categoria. Então, se você é um produtor de carvão vegetal, você vai lá e faz cadastro nessa categoria 7.23.3.25.3.1.1 e ainda tem outros numerozinhos aqui que é de acordo com o volume daquilo que você vai produzir. Se você produz mudas, se você é dono de um viveiro, você vai ter que fazer um cadastro nessa categoria. Se você produz palmito, você vai ter que fazer também. Agora, se você consome, você tem uma padaria, você tem uma pizzaria e você consome lenha, então você vai ter que fazer um cadastro na categoria 7.25.15, consumidor de produtos, subproduto da flora, lenha, cavaco. Da mesma forma, se você extrai, por exemplo, mourões, óleos essenciais, bambu, cipó, lenha, tudo isso você tem que fazer registro. E a mesma coisa se você possui uma motosserra, um trator, você tem que fazer esse registro. E todo ano você tem que pagar as renovações para continuar tendo direito a exercer aquela atividade, né? E outra coisa, se você encerrar a atividade, você tem que dar baixa, porque senão continua cobrando. É comum a pessoa, ela já explorou a lenha, o carvão, por exemplo, e aí acabou já, e ela 2, 3 anos depois ela procura o IF por algum motivo, descobre que está com débito. Aí vai saber, é porque ela não deu baixa no cadastro de produtor de carvão. E aí tem que pagar essa taxa para conseguir fazer essa baixa, né? Então esse é o 5º módulo.